Olá, pessoal, tudo bom? Espero que sim, que esteja tudo bem com vocês. Eu vou contar uma história para vocês que é muito legal. Eu sei que até o final dessa história, cada minuto que passar, vocês vão ficar maravilhados, porque assim, tudo que a gente vai relatar aqui tem muita coisa que muitos conhecem, mas outros não. Eu vou contar uma história que aconteceu numa floresta. Era uma floresta mágica, uma floresta muito linda. Por que mágica? Porque lá todos os bichinhos falavam, todos eles falam. São muitos pássaros, cachoeiras, passarinhos, borboletas, um riacho lindo que atravessa a floresta. E ali naquela floresta também tem uma fonte de água cristalina. Porém, os bichinhos, eles tinham um pouco de receio de ir nessa fonte. Por quê? Porque nessa fonte dizia que tinha uma voz que vinha do seu interior, uma voz que dava medo. Nunca fez nada, nunca maltratou nenhum bichinho da floresta, mas ele ameaçava de que iria comer quem ousasse a beber aquela água. Apesar da floresta ter muitas cachoeiras, a maioria dos animais se sentia muito bem bebendo daquela fonte. Só que eles não podiam estar ali sempre. Eles sempre fazia isso às escondidas e era muito difícil, porque a voz que vinha lá de dentro era uma voz bem, como que eu posso dizer, assustadora. O que acontece? Passado algum tempo, de repente, mudou para ali uma família de cabritinhos. Tinha mamãe cabrita e 3 filhinhos. Eles foram viver nessa floresta e logo todos os bichos já avisaram sobre a fonte. Só que tinha a cabritinha mais novinha chamada Jenny, depois tinha o cabrito do meio chamado Lelê e o maior que era chamado Fefe. O que acontece? Eles eram uns cabritos muito, como eu posso dizer, bem pra frente, assim. Eles não eram assim tão tímidos, né? Eles eram uns cabritos assim que eu posso dizer mais modernos, né? Então eles queriam saber o que estava acontecendo. Como assim? Uma fonte maravilhosa, porém tem uma voz que domina ela? Não pode ser? Eles ficaram muito curiosos para saber quem era essa voz. E aí, logo, todos começaram a gostar muito dessa família, porque eles eram muito divertidos. Eles viviam cantando, eles viviam dançando, eles eram muito felizes. Então, o tempo todo deles era dançar, cantar. E aí, os cabritinhos estavam assim, ansiosíssimos para poder mostrar para os novos grupos de amigos, né? A sua música, a sua dança. Então, o que eles fizeram? Falei assim, vamos fazer o seguinte. A mamãe cabrita ia ficar ali. Ela não ia se aproximar da fonte, mas ela ia ficar numa distância suficiente, porque se algum deles precisasse, ela entrava em ação. E foi conversar da seguinte maneira. Falou para todos os integrantes da floresta, né? Os coelhos, os outros cabritinhos da floresta, aqueles bambis, né? Que mais que tinha ali? As borboletas, os pássaros, todos aqueles bichinhos lindos e maravilhosos e graciosos. Foi todos avisados que iria acontecer esta situação. Vamos descobrir de quem é esta voz e por que ela está ali, qual é a finalidade dela, e enfim, descobrir tudo. Vamos fazer o seguinte: primeiro vai a cabritinha Jenny.
Se ela não conseguir, dependendo da resposta que ela obtiver, a gente vai vendo o que a gente pode fazer. Todo mundo tá ciente, legal, vamos dar aquela força. Então fique todo mundo atento, cada um escondido atrás de uma moita, numa pedra. Porque se a gente precisar de ajuda, vão estar todos aqui para ajudar. Porque vai ser todos por um e um por todos. Aquela frase, né, famosa, né? Como que é mesmo? Um por todos e todos por um? Acho que é isso, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Então, assim, então a gente vai tentar ajudar. Aí todo mundo feliz, ansiosos. Estavam muito ansiosos todos, né? O que acontece? A cabritinha Jennifer se prepara. Como ela se prepara? Fazendo o sonzinho das patinhas. E ela vai começar a seguir em direção da fonte. Trotando. Tic-toc-toc, tic-toc-toc, água fresquinha pra gente beber. Nhoque, 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 grama verdinha pra gente comer. A voz fala. Muito brava. Quem está bebendo água na minha fonte? A cabritinha responde. Sou eu, a cabritinha Jenny. Espera aí que eu vou lhe comer. Respondeu a voz. A cabritinha disse. Não me coma não. Espera meu irmão, ele é bem maior do que eu. E a voz concluiu. Vá, vou esperar o teu irmão. E a cabritinha saiu. Tic-toc-toc, tic-toc-toc, água fresquinha pra gente beber. Nhoque, 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 grama verdinha pra gente comer. Aí o seu irmão, o Lelê, falou, eu vou até lá, eu vou ver de perto o que está acontecendo. Ele se prepara e vai trotando. Tic-toc-toc, tic-toc-toc, água fresquinha pra gente beber. Nhoque, 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 grama verdinha pra gente comer. Quem está bebendo água na minha fonte? Falou a voz, um pouco irritada. Sou eu, um cabrito jovem, muito esperto, inteligente. E estou aqui para saber quem é você. Espera aí que eu vou lhe comer. Respondeu a voz, sem responder outra coisa. O cabrito ficou um pouco ansioso, mas respondeu. Espera meu irmão, não me coma não. Ele é muito maior do que eu. Vá, vou esperar o teu irmão. Aí, falando assim, a voz concluiu e o cabritinho voltou para o acampamento, trotando. Tic-toc-toc, tic-toc-toc, água fresquinha pra gente beber. Nhoque, 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 grama verdinha pra gente comer. Ele chegou lá no acampamento e falou, gente, não deu certo. Tipo assim, não rolou. Fazer o quê? O cabrito Fefê já estava preparando-se. Disse, ok, eu vou até lá e não voltarei sem a solução. Toda a família ficou empolgada, verdade? Então o cabrito
Fefe se preparou para ir até a fonte trotando, trotando e cantando assim: tic-toc-toc, tic-toc-toc, água fresquinha pra gente beber. Nhoque, 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 grama verdinha pra gente comer. Quando ele chegou na fonte, a voz questionou: quem está bebendo água na minha fonte? O cabrito Fefe disse: sou eu, um cabrito forte, musculoso, e vim aqui para resolver o problema. A voz ficou em silêncio por um tempo. Ela não sabia o que dizer, mas tinha que manter a fama. E respondeu: espera aí que eu vou lhe comer. O cabrito Fefe disse: ok, vou te esperar. E os passarinhos, os bichinhos ali ao redor, todos ansiosos, né? Porque vai que o cabrito Fefe precisasse deles, né? A voz ficou em silêncio e não disse mais nada. De repente, aparece nada mais, nada menos que isso aí que vocês estão vendo. Ornitorrinco. E estava muito, como eu posso dizer, muito triste, com muito medo, assustado, achando que aquele cabrito forte iria pisoteá-lo, iria acabar com a sua existência, porque afinal de contas fazia muitos anos que ele fazia isso com os bichinhos da floresta, assustava os bichinhos da floresta. E ele declara que é ele que faz isso. Por que que ele falou que foi ele? Sempre foi ele. Porque ele tinha medo, porque ele era sozinho, ele era um ornitorrinco muito assustado, que tinha fugido do seu país, porque lá estavam destruindo tudo. Os seres humanos, a própria natureza mesmo, os crocodilos, os bichos, todo mundo, né, não estava deixando... Ele estava vendo a família dele ser destruída. Aí, naquela região da Austrália, ele sumiu, ele fugiu e chegou ali naquela floresta linda. E ele precisava fazer alguma coisa para que ele não fosse descoberto, para assim também não ser devorado, né? Passou alguns segundos, alguns minutinhos, ele explicando o que passou, pediu perdão, pediu desculpas, porque ele entendia que a natureza foi feita para todos, porém ele precisava ser perdoado, porque ele não fez por mal. Em nenhum momento ele prejudicou ninguém, porque a água existia em toda a floresta. Só que aquela fonte ela era especial. Porém, de água ninguém morreu de sede por falta d'água, né? Existia água na floresta. Então ele acreditava que não tinha feito mal nenhum para ninguém. Porém, ele sabia que a natureza foi criada para todos. Assim como todos podemos desfrutar da natureza, todos também temos a responsabilidade de cuidar da natureza. Não podemos prejudicar os animais, não podemos destruir, não podemos matar, não podemos jogar lixo na natureza, não podemos queimar. Temos que orar a Deus para que Deus nos dê luz, nos dê sabedoria, para que a gente possa fazer o melhor que a gente tiver dentro de nós para preservar a natureza. Então, depois dele ter explicado tudo, falado tudo isso, ele pediu perdão para as pessoas assim, que é a família dele, né? São os animais ali, os bichinhos, animais, né? A família dele. Eu peço, pessoal, então ele falou, pessoal, perdão. E aí, as pessoas viram que ele não estava fazendo por mal, né? Ele era um bichinho, né?
muito sensível, então ele precisava, né, de fazer o que ele fez para tentar se proteger. Todo mundo compreendeu, todo mundo aceitou, todo mundo ficou feliz. E aí ele falou que precisava contar um pouco mais dele, se as pessoas queriam saber um pouco mais dele. Todo mundo falou junto que sim, nós queremos saber de você. E ficou aquela festa, aquela bagunça de animais para tudo quanto é lado. Você só ouvia som dos animais se comunicando do jeito deles, né? Mas era uma festa. Cavalo, boi, os porquinhos comendo, ovelhinhas, patins. Tinha tudo quanto era bichinho. Tinha cachorro também na floresta. Gatinhos. A floresta era realmente muito rica. Lobos, tinha lobos. Lobos muito implacáveis. Existia muitos lobos na floresta. Aí todos juntos começaram a cantar a musiquinha dos cabritinhos. Então, você já deve ter aprendido, né? Vamos tentar cantar 2 vezes, tá bom? Porque eles estavam muito felizes. Assim terminou a história. Terminaram todos felizes, todos tinham acesso à fonte, tá? O que acontece? O ornitorrinco passou a viver na floresta com todos eles. Então, ele ficou muito contente, porque afinal de contas, ele iria ter a fonte, acesso à fonte a hora que ele quisesse, e ele ganhou muitos amigos. Ele não ia mais viver solitário, escondido num buraco na fonte. Então, este foi o final da história do ornitorrinco. E outra, vocês, logo após, fiquem aí, logo após, o ornitorrinco vai contar a história dele, vai contar a história de vida dele. Vocês vão se encantar. Ele vai contar como ele é, como o som dele. O ornitorrinco, ele vai mostrar muitas coisas legais. Depois, vocês dão um tempinho que logo em seguida já vai vir o ornitorrinco contando a história dele, tá bom? Vamos cantar a musiquinha? Vai, todo mundo, hein, ó. Vamos lá. 1, 2, 3. Tic-toc-toc, tic-toc-toc, água fresquinha pra gente beber. Nhoque, 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 grama verdinha pra gente comer. Mais uma vez. Tic-toc-toc, tic-toc-toc, água fresquinha pra gente beber. Nhoque, 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 grama verdinha pra gente comer. Uhul!